Oi, no vídeo de hoje a gente vai contar para vocês a nossa experiência de ter uma panela de pressão elétrica. A gente está usando essa panela desde 2019, então a gente já usou bastante em várias receitas diferentes. E como eu sei que panela de pressão é uma compra, bom, me deixava meio nervosa, porque a panela de pressão tradicional eu tenho medo de explodir. E aí eu já tinha tentado usar, eu tinha uma panela de pressão daquelas assim, eu ia falar bem de vovó, e no meu caso é mesmo, porque quando eu me casei, pela primeira vez, foi o presente que a minha avó me deu. Uma panela de pressão daquelas clássicas, assim. Acho que ela é de alumínio. Não, ela não é de alumínio, né? É de alumínio. É de alumínio? É por isso que não funciona no nosso fogão. E aí, quando a gente mudou pra cá, como você sabe, a gente tem um fogão de indução. A gente, inclusive, já fez vídeos sobre ele, contando tudo sobre como é usar um fogão de indução, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. E no fogão de indução, aquele tipo de panela não funciona. A gente tem esse modelo da Electrolux, que é um modelo que cabem 5 litros. Não é o modelo mais ponta de linha deles hoje em dia, existe uma acima e um pouco mais cara, mas ainda é um modelo que vocês encontram disponíveis nas lojas. Então vamos começar falando sobre o que eu acho mais importante dessa panela, o que eu mais gosto dessa panela: a segurança. Eu tenho muito medo de panela de pressão porque aquela mesma avó que me deu a panela de casamento, quando eu me casei pela primeira vez, ela também já explodiu uma panela de pressão em casa. A gente sempre escuta histórias, né, cara, de panela de pressão que explodiu, que afundou o fogão, que o teto ficou todo preto. Foi o que aconteceu na casa da minha avó. Eu lembro que tiveram que reformar a cozinha dela depois. O teto ficou todo preto, as coisas, as portas dos armários, enfim. Assustador, cara. E eu era criança, né? Eu não sabia cozinhar nem nada. Então eu olhei aquilo e falei, caraca, isso é uma panela. Já passei perrengue cozinhando coisa. Você lembra na casa da Mai? A gente tava na casa de uma amiga. E aí a gente foi fazer alguma coisa na panela de pressão e ela começou a sair um negócio estranho. Todo mundo saiu correndo, escondeu assim, ó, atrás da bancada da cozinha dela, de medo do que ia acontecer. Quando eu era moleque, uma vez eu salvei a vizinha, cara. Nossa, gente! A panela de pressão dela tava ficando muito louca. Aí me arrastei, eu entrei na cozinha dela, me arrastei pelo chão e desliguei o fogo. Tipo Missão Impossível. Tipo Missão Impossível. Pois é, se você também tem medo de panela de pressão, comenta aqui embaixo para eu saber que eu não estou sozinha. Por que essa panela aqui é maravilhosa? Ela tem, se eu não me engano, 9 mecanismos de segurança. E o que me deixa mais tranquila? Se ela ainda está com pressão, ela não abre. Então você pode se enganar, esquecer às vezes de tirar, liberar a pressão aqui na válvula que ela tem em cima, que ela não vai abrir. Ela tem um sistema... Tá vendo? Você abre ela assim. E ela, tipo, fica muito travada. Também tem isso. Aquele rolê daquela panela clássica, que você tem que fechar ela assim, e a borracha fica meio mais ou menos, e, não pode entupir. Gente, eram muitos detalhes. Então, eu ficava com medo. Durante anos a gente não comeu feijão em casa, e eu não tô exagerando, isso é verdade mesmo. E aí, finalmente, fiz o meu feijão aqui nessa panela. Bom, mas então falando da segurança dela. Aqui na tampa tem a válvula que você coloca se você vai liberar a pressão ou vai colocar a pressão. Então, quando você vai cozinhar alguma coisa nessa função, pressão, você precisa fechar e aí você coloca a tampa e trava. E aí você vai usar o timer da panela. Isso é uma outra coisa que eu acho muito legal de panela de pressão elétrica versus uma panela de pressão comum. E aí eu só tenho experiência com essa, nunca testei outras marcas. A história de que não corre o risco de você deixar mais tempo do que o indicado, é isso que dá ruim normalmente. Então, você a pessoa esquece a panela de pressão. Aí seca a água e aí explode e tem que reformar a cozinha, como foi lá na casa da minha avó. Aqui você coloca o timer. E aí ele tem até uma indicação aqui, ó, do feijão, que, né, imagino eu que em qualquer lar brasileiro é a função que a gente mais usa. Mas ele vai até 90 minutos. E aqui a gente tem 2 luzes que indicam se ela tá simplesmente aquecendo ou se ela está na pressão. Então, quando você liga, primeiro ela acende a luz vermelha e depois de um tempo ela pula para amarela, meio laranja que tem aqui, para mostrar que ela já está na pressão. E aí, gente, é a coisa mais prática do mundo, você simplesmente deixar a panela fazendo lá o que ela
tá fazendo para você e ter a tranquilidade de que quando acabar o tempo, ela vai desligar sozinha. Então acontece muito. Eu às vezes tá fazendo alguma coisa, tá trabalhando e tal, coloco o feijão aqui, ponho o timer e até esqueço. Quando eu chego aqui, o negócio já tá quase frio já de novo aqui dentro, e aí é só liberar a pressão. Quando você libera aqui, é igualzinho uma válvula, né, normal, que fica no meio da panela, ele vai sair aquele vapor, e aí sim você vai conseguir destravar e abrir a panela. Uma coisa que eu acho que faz sentido falar é que como a gente limpa essa panela. Por quê? Obviamente você não pode lavar, né, a panela elétrica, mas a parte interna, que vocês estão vendo que está, né, bem gasta, a gente usa mesmo aqui em casa, ela sai. Então, é muito fácil eu lavar isso daqui, a gente inclusive coloca na lava-louças. Esse aí não pode não, amor. Não? Não, porque é de alumínio. Ah, a gente já colocou, sem poder. Já, mas não pode não. Então o Léo aprendeu isso. É por isso que ela manchou feio aqui atrás. Foi, então. por isso que ela tá manchada. Entendi. Eu não tô mostrando pra vocês a parte horrorosa manchada, porque ela tá bem manchada. Mas dentro também tá manchado. Não pode pôr na lava-louças. A gente pôs e deu ruim, mas ainda funciona, é isso que importa. Então você lava essa parte interna e aqui dentro fica, ó, a parte que vai aquecer, né, a panela mesmo que fica aqui dentro. Dá pra você passar um pano, limpar e tal, até porque não costuma sujar tanto, né, aqui, porque a comida fica em contato só com essa parte mesmo. Você também precisa lavar a tampa. A tampa tem uma borracha aqui em volta que, se eu estou percebendo bem, ela é de silicone. Eu procurei mais informações sobre essa panela para passar as características certinhas para vocês, mas como ela não é mais lançamento, eu acho que, tipo, sabe, a Electrolux tirou essas infos, assim. Ela tá, tipo, excelente desde o dia 1 que a gente comprou ela, não tem nenhum sinal de desgaste, ressecamento, nada do tipo, que é uma coisa que as panelas tradicionais, eu não sei qual é o material daquela borracha, né, que tem lá, mas ela costumava ressecar, né, tem que trocar isso. É tipo uma borracha mesmo, cara. É borracha. É, borracha. Às vezes hoje até existe, né, as de silicone. A minha experiência é com uma panela antiga. Mas enfim, então é um silicone que vai te ajudar a vedar. Então você tira, limpa direitinho. E como aqui não tem nada elétrico, você pode lavar a tampa normalmente. A tampa eu coloco Na lava-louça? no lava-louça. Entendi. Sem essa parte dentro aí. Sem isso aqui. Isso aí tem que lavar e é uma parte negativa que esse negócio aí, esse alumínio, ele meio que gruda a sujeira e... Mas toda panela de pressão, depois de um tempo de uso, ela fica meio lenhadinha, assim. Mas olha a parte bonita, a parte de aço inox não tem coisa nenhuma, tá vendo? É engraçado, né? Por que tem que ser alumínio? Será que, tipo, pra funcionar a pressão tem que ser alumínio? Eu não sei, amor, mas queria que fosse de novo. Querido amigo, quem que vai saber isso? Um físico? Talvez. Ou designer de produto da Electrolux, ou de qualquer outra empresa que faça isso. Me conta, porque é engraçado, né? É um meio eu acho que o alumínio ele tem a questão de ser um condutor térmico, melhor condutor térmico. Não sei. Se você souber, me conta aqui embaixo. Bom, mas tá vendo? Então, para lavar, você separa. Você pode lavar isso daqui e isso daqui separadamente. Esse é de alumínio, fica feinho assim. E... ao contrário. Gente, então, um dia... Vocês sabem que o dono da lava-louça aqui em casa é o Léo, né? Então, um dia, ele não tava aqui, eu queria usar a panela, ela tava desmontada. Eu fui lá bem linda e montei. Gente, eu não conseguia fazer ela funcionar por nada nessa vida. E ainda bem, porque, imagina, né? Se encaixasse com ela errada, podia dar bem ruim depois. Uma outra coisa interessante é que o cabo dela, ó, ele é solto. E isso eu acho muito legal na hora de guardar. A gente guarda essa nossa panela num gavetão que a gente tem ali, e isso ajuda bem a ela encaixar direitinho, sabe? Na hora que a gente vai colocar ela lá dentro, porque isso fica solto, geralmente a gente coloca em cima, ou então até dentro dela, ela fica acomodada num cantinho, assim. Ela é uma panela que ela tem um tamanho bom, então eu acho que se você for comprar, é importante você pensar onde que você vai guardar ela na sua casa, porque pensa que além, né, da parte que vai o alimento, ela tem essa parte externa, então ela é maior do que uma panela de pressão tradicional com a mesma capacidade, né, que no caso dessa daqui são 5 litros. Então acho que vale dar uma pensada para ver se você tem esse espaço disponível, porque ela é um pouquinho mais gordinha do que a tradicional. Ela é um pouco
desajeitado, assim, cara, pra guardar. Você tem que ter um espaço grande pra guardar. Tem que ter um espaço bom para guardar. Quando a gente projetou os armários daqui, a gente fez essa ideia de colocar gavetões para colocar esse tipo de aparelho. Então a gente tem uma gaveta ali que é só, sabe, mixer, sabe, essas coisas que a gente... esses utensílios domésticos que a gente não usa todos os dias, então não faria sentido deixar em cima da bancada, por exemplo, mas que tem que estar à mão. Então, assim, eu não uso a panela de pressão todos os dias, mas a gente usa 1, 2 vezes por semana. Então tem que ser fácil de pegar. Mas vale dar uma testada. E vale também pensar se você, na sua casa, por exemplo, você coloca as coisas no alto, ela é um pouco pesada. Agora que eu sou marombeira, tá tudo bem, mas, sabe, para pegar ela no alto, assim, e tal, eu não sei se é uma coisa tranquila para todo mundo. Então, vale prestar atenção nisso. Aqui do lado, gente, tem um guia com os tempos para cada tipo de alimento. Então, ó, ele coloca peixes, legumes, arroz, batata, e o tempo ideal de cozimento, que eu acho uma colinha muito boa, porque é um Google que eu sempre dava. Então, eles colocam essa informação aqui. E uma outra coisa bacana desse tipo de panela é que você não precisa necessariamente usá-la como uma panela de pressão. Então, outro dia, por exemplo, eu coloquei no meu Instagram uma receita de um frango indiano com grão masala, não sei o que, e eu fiz ele todo nessa panela. Primeiro, cozinhei o frango na pressão em 15 minutos, muito rápido, e depois eu abri e continuei o cozimento. Então aí adicionei ingrediente, mexi como se fosse uma panela comum. Eu achei isso muito legal porque a gente também tem a opção do timer nesse momento, né? Então foi muito prático fazer um prato usando 2 funções num só aparelho, né? Sujando uma coisa só. E você também pode fazer esse tipo de receita. Tem gente que faz arroz, tem gente que faz pudim. Pudim? Pudim, amor. A gente podia fazer esse desafio, Olha. hein? A gente nunca fez pudim aqui no canal, né? Vamos fazer pudim? Tentar achar um pudim sem furinho? Sem furinho. Que é o mais gostoso que existe. Ele não tem um controle de temperatura, ele tem um controle só de tempo, né, cara? Ele só tem controle de tempo. Mas a panela de pressão em geral é isso mesmo, né? A gente só quer que ela pegue a pressão. Faz sentido. Um outro ponto que muita gente pergunta sobre a panela de pressão elétrica é sobre o consumo. Então essa panela aqui, ela tem a potência de 900 watts, tá certo falar potência? Isso mesmo. Uhul, os filhos de engenheiro eletricista, não poderia errar essa daí. Ela tem potência de 900 watts. Isso é a mesma potência de um grill e um pouco menos do que um ferro elétrico. Então, por aí vocês podem ter uma noção de quanto que isso vai impactar na conta de luz de vocês. Então, para fazer um feijão, por exemplo, são 45 minutos. Então pensa aí que é a mesma coisa de você deixar um grill ligado por 45 minutos. Como vocês sabem, aqui em casa é tudo elétrico, fogão é elétrico, enfim, é tudo elétrico. Então a gente não consegue medir o impacto disso na nossa conta. Mas fica aí essa noção que eu acho que dá para você saber mais ou menos quanto que isso vai custar para você no final do mês. Uma coisa que é muito diferente na panela elétrica da panela tradicional. Ela não esquenta do lado de fora. E isso eu acho muito legal para quem principalmente tem criança em casa e tal, é uma questão de segurança, né? Então, quando ela tá aqui, você pode pegar, não na tampa, obviamente, mas aqui nas laterais, que ela continua normal, ela não vai queimar a sua mão. Gente, essa é a nossa panela de pressão elétrica. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado caso você esteja pensando em comprar esse tipo de panela. A gente gosta bastante da nossa, a gente acredita que foi uma ótima compra, a gente usa ela pelo menos uma vez na semana, geralmente 2. Dá pra fazer várias coisas diferentes e eu me sinto muito segura usando essa panela, o que pra mim é o mais importante. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe com os amigos. Um beijo e até a próxima!